O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é uma área de cerrado no centro do país que abriga espécies de flora e fauna únicas no mundo. Mas no último mês, incêndios sucessivos consumiram grande parte dessa unidade de conservação. No Caminhos da reportagem de hoje, vamos mostrar os prejuízos causados pelas chamas e a rede de solidariedade que se formou para salvar esse pedaço de cerrado, chamado por moradores e visitantes de Paraíso. Água na frente para baixar o fogo. Vamos lá. É combustível, Ivan? Água na frente para baixar o fogo, família. Esse é o maior incêndio da história do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Por um conjunto de fatores, né, relacionados à origem desse incêndio, às margens da rodovia, né, num local alto, e aí um conjunto de outros fatores também que facilitaram a propagação dele, né, que são ventos fortes, soprando de uma forma predominante de leste a oeste, empurrando as chamas para o interior do parque, no sentido dos atrativos consolidados da Vila de São Jorge. A intensidade desse fogo foi enorme, né, justamente por essa área já ter uns 20 anos que não queimava. Quando ele entrou no Pouso Alto, que fica em linha reta aqui uns 5, 6 quilômetros, no primeiro dia ele já estava dando acesso a essa serra aqui e como estava um fogo a favor do vento, nessa linha dele aqui que nós apagamos, nós ficamos 2 dias direto, sem dormir. Imagine no parque, que tem tanta nascente, tanto buritizal. Lá que deve ter sido mais feio ainda que isso aqui. Triste, as árvores caídas lá, ó. Isso aí tudo estava em pé, ó. Tudo verdinho. Isso tudo foi pelo fogo? Pelo fogo, ele queima as raízes, o vento vem e ela acaba de cair. E a tendência dela é morrer, ó. Vai fazer o quê? Afora esse pedaço aqui perto de casa, eu nem sei se sobrou mais alguma coisa. Ali no cerrado, algum pedacinho, nem sei. Parece que não sobrou nada, né? Nem sei mais. Nem sei mesmo. O incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros começou no dia 10 de outubro. A reserva, que fica no estado de Goiás, tem uma área de 240 mil hectares e está a pouco mais de 300 quilômetros da capital federal. O local chegou a ser fechado para visitação, mas reabriu no dia 16, depois que o fogo foi controlado pelas equipes de brigadistas. No entanto, no dia 17, um novo incêndio se alastrou pela unidade de conservação, deixando 66 mil hectares queimados apenas dentro do parque. Para se ter uma ideia, isso corresponde a 28% da área total do parque. Foram 11 dias de fogo intenso. O incêndio foi declarado extinto apenas no dia 30. A operação de combate já é considerada a maior do país e contou com equipes formadas por bombeiros e brigadistas dos estados de Goiás e do Distrito Federal, de um avião da Força Aérea Brasileira e dos aviões tanque do Instituto Chico Mendes. Essa linha aqui, ela tinha mais ou menos 60
30 quilômetros de linha. Começava aqui na Serra de Santana e terminava lá no Roncador, próximo da Capela, região que já fica lá para a zona norte do parque. Muito longe. Muito longe. O tamanho e a intensidade da queimada geraram mobilização. Vídeos das chamas e pedidos de socorro partiram de moradores, visitantes, ambientalistas e até de personalidades mundiais, como a modelo Gisele Bündchen e o ator Leonardo DiCaprio. O ator Matheus Solano também gravou um vídeo pedindo doações para os voluntários que vieram ajudar no combate ao fogo. E vamos tentar ajudar a população que está se esforçando e que está cheio de fuligem dentro de casa, enfim. Cerca de 200 voluntários se uniram aos bombeiros e brigadistas para ajudar no combate ao fogo. Pode menor de idade na brigada? Eu aprendi a amar e respeitar muito todos os brigadistas depois que eu me meti a aprender com eles. Eu acho que é o trabalho mais desumano do mundo, mas ao mesmo tempo é aquele que faz você dormir, nossa, bem demais. Dá uma consciência tranquila, dá uma sensação de estar fazendo a sua parte para defender o que sobrou do berço das águas. Muito amor, é muita força envolvida, é muita dedicação, assim, muitas pessoas sem dormir, os homens no combate, todos arrebentados. Ontem, de madrugada, 3 horas da manhã, tinham chegado 7 aqui, todos arrebentados, e, enfim, mas todos felizes, sabe? Todos com aquela sensação de missão cumprida. Acho que todo mundo que se juntou à Brigada Voluntária é pelo amor ao cerrado, né? Tentar diminuir as perdas, né? Acho que esse é o grande objetivo. Nossa equipe acompanhou um desses grupos em ação para apagar as chamas na região do Vale Dourado. Água! É aqui, tio. Joga ali no pé da árvore, aqui, ó. Está pegando um fogo que está numa área de cerrado rupestre, de muita pedra. Então, é uma área que os abafadores têm pouca função e as bombas d'água e as bombas costais com água e sopro acabam sendo mais úteis. Não é uma área, como eu disse, é uma área de difícil acesso, né? E acaba tendo que ir resfriando bem pela beiradinha, um atrás do outro. Graças a Deus a gente está com uma equipe grande, porque veio muitos voluntários de lugares diferentes, acho que deve ter mais de 20 pessoas por aqui. E aí a gente faz meio que uma cobrinha, né? Vai um atrás do outro. Quem está com o abafador e o lugar é possível de usar o abafador usa. Quem está com a bomba d'água vai resfriando todas as brasas que encontra no caminho. Porque principalmente quando é um lugar de difícil acesso, a gente não quer voltar nele amanhã, né? Água! Ali tá, atrás! Atrás, água! Água aqui! Na Brigada Voluntária a gente sempre atuou aqui em Cavalcante sob o comando do Preve Fogo. A gente é uma extensão deles, na verdade, a gente está para apoiar eles, né? Então a gente começou apoiando eles com logística mesmo, comida, água fresca, porque eles passam, os verdadeiros guerreiros são eles, né? E a gente estava para apoiar eles. Claro que como a gente já tem um conhecimento tanto com a Brigada e com os locais aqui, porque todo mundo da Brigada Voluntária é guia, a gente pode ajudar também um pouco no combate por esse fogo ser tão extenso, né? Mas normalmente ao longo do ano a gente presta apoio para eles, fazendo refeição, ajudando na logística, abrindo as porteiras, dando acesso para eles, né? Aqui a nossa recepção. Silvia, que mora na Chapada há 5 anos, é uma das criadoras do grupo Rede Contra Fogo. Desse grupo ele foi desenvolvendo e esse ano ele tomou essa proporção enorme. Um belo dia, no começo do incêndio, a dona desta casa, Serena, quiropraxista, que estava ajustando os brigadistas no parque, começou a ver a situação, foi voluntária lá para ajustar os que saíram do combate e me ligou: eu preciso de ajuda, precisamos de comida, acabou o combustível, precisa de ajuda para a operação.
Eu na hora fui lá, comecei, me juntei com a outra dona dessa vila aqui, a Cita, e começamos a fazer os sanduíches e pedir doações e doações e doações. Daí eu usei a página do meu negócio, que já tinha uma visibilidade, e fiz um grande post pedindo as doações. As doações começaram a entrar, a rede começou a crescer, vieram novos parceiros, mídia, amigos, e daí nós montamos uma plataforma no Catarse para tentar suprir toda essa grande operação. Nas cidades que ficam ao redor do Parque Nacional, como Alto Paraíso e a Vila de São Jorge, casas foram transformadas em centros de apoio. Aqui nossa organização de água, a montanha diminuiu um pouco esses dias, a montanha estava desse tamanho. Vem ver aqui o nosso estoque. A gente já diminuiu o estoque e fez ele... Essa é a Natália, dona da casa, que cedeu pra gente. Com licença. O estoque já diminuiu bastante. Agora acho que a operação está terminando. Mas né, aqui a gente tinha toda a situação para montar os kit lanches. A casa de todas as meninas aqui virou estoque, todas as geladeiras foram usadas. Aqui virou, vendo, abafadores no chão, estoque de abafador, enxada, tudo que era usado pro... Os supermercados foram super parceiros, então tinha uma pessoa que comprava os materiais, a outra que cuidava disso, uma na recepção, muitos entrando, várias equipes de voluntários para preparar esses sanduíches, para preparar esses kit lanches. As mulheres vinham de manhã, de tarde, de noite, eram equipes diferentes. A vila acho que a gente está no momento que todos os moradores, ou quem está aqui, quem está voluntário, a gente não quer que o fogo continue, então a gente quer apagar todos os focos. Então todo mundo parou suas atividades, entendeu? A vila continua se movimentando de alguma forma, mas muita gente parou suas atividades. Não é só a gente, porque aí também tem outras pessoas que moram na roça, que também estão reunidos, que devem ter mais ou menos umas 20 pessoas também, que do jeito deles também eles vão fazendo os aceros e estão fazendo essa brigada. E às vezes a gente se encontra no combate, mas que estão agindo de outro lado. Então se tem 50 pessoas envolvidas com a gente, tem mais 30 moradores também. Então a gente está num grupo de mais ou menos 80 pessoas só aqui na vila. E nos horários de pico, de fogo, a gente já teve grupo de 40 voluntários saindo para diversos locais. Nos últimos dias a gente ficou muito bem organizado. Foram vários incêndios, vários focos de incêndio, às vezes eles até na mesma hora, e a gente conseguiu ajudar todo mundo. Mas a gente tinha à nossa disposição um grupo de bombeiros formado, eles foram embora até agora, mas foi isso, veio gente de todo lugar, doações chegando de todos os lugares e, enfim, foi uma união muito linda. Pressentimos, né, assim, a dimensão dos focos de incêndio e nós vimos a mobilização de algumas pessoas físicas pedindo doações. E assim como a gente viu assim, a importância de nesse processo ter uma transparência e poder mobilizar mais pessoas, eu tive a ideia de organizar no Catarse, né? O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo assim, super relevante no Brasil, e eles abriram um precedente excepcional, então eles conseguiram fazer o repasse da verba assim, imediatamente após a captação. Além do dinheiro, algumas pessoas chegavam com suprimentos. Porque a gente sempre vem aqui, então a gente segue muito o pessoal que dá São Jorge, da Chapada aqui. Então a gente tem Instagram do pessoal, eles estavam ali, divulgaram, né? Alguns pontos de coleta. Este morador de Alto Paraíso encontrou um tatu ferido. Bom, eu estava tirando umas fotografias no Jardim de Maitreya, das queimadas, né? Em dado momento eu verifiquei que um animal ele estava mergulhando, né? Entre as cinzas. Aí, quando eu percebi que se tratava de um pequeno tatu, né? Eu adentrei ali no meio das cinzas e retirei, né? Coloquei dentro do carro e procurei o IBAMA para fazer uma análise para ver se realmente precisa de algum tipo de tratamento ou não. Você quer ajuda? Está todo mundo lá no acampamento? Vamos nessa? E o carro?
Fica aí que eu pego lá. Toda a área queimada é coberta pelo cerrado, um bioma que já vem há anos sofrendo com o desmatamento. Um estudo divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que o cerrado perdeu só em 2015 quase 10 mil quilômetros quadrados de área, uma perda maior que a da Amazônia. Um dado que causa preocupação, já que as regiões de cerrado são grandes produtoras de água. Dentro do Parque Nacional, por exemplo, há mais de 400 nascentes conhecidas e 3 aquíferos, o Guarani, o Urucuiú e o Bambuí. É na região que nascem os rios que abastecem as principais bacias hidrográficas da América Latina. Na verdade, quando você tem um incêndio dessas proporções, você tem uma liberação de material que fica na superfície do solo, as cinzas, que podem realmente ser um problema tanto para o processo de infiltração de água, o carreamento de nutrientes para o lençol freático e o carreamento de alguns nutrientes também para dentro dos corpos hídricos. Se eles tiverem uma velocidade boa para poder diluir esse material, o problema não é tão grave. Sim, é um problema, mas não é de uma gravidade tão grande, mas obviamente se isso chega aos reservatórios e fica parado ou depositado ali dentro em processo de decomposição, pode realmente gerar algum prejuízo maior aos ecossistemas locais. O que a gente quer chamar atenção também é para essa importância do cerrado, a importância das águas, a importância que a gente tem aqui em mananciais, em contribuir com a água, inclusive do Brasil todo, né? Chama atenção para isso. A gente precisa proteger o cerrado para proteger nossas águas. É uma questão de segurança hídrica. A Vila de São Jorge é um povoado de cerca de 700 habitantes que fica na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Foi fundada por garimpeiros, mas hoje a principal renda do vilarejo vem do turismo. Aqui neste ponto existia uma nascente. Ela fica na fazenda do Jorge, vizinha ao Parque Nacional. Quanto da sua fazenda que queimou? Aqui queimou uns 400 hectares. Ou seja, foi a fazenda toda? Toda. Inclusive essa área lá de preservação, que é lá naquele morro lá, ó. Queimou toda, até na beira do Rio Preto. E agora como é que o senhor vai fazer aí? Você falou que tinha um pouco de animal. Aí agora é rezar para chover, né? Só Deus mesmo. Vamos até ali mais embaixo, vocês verem a destruição ali. Aqui deve ter uns 20 anos que não queima. Aí vem um fogo desse aqui, destrói tudo, aí derrubou as árvores todas. Elas caíram todas lá, queimou as raízes delas. Isso aqui é destruição, ó. Isso aqui para recuperar é muito complicado, muito difícil, só Deus mesmo. E a gente já está com problema de água, com pouca chuva. Acontece uma catástrofe dessa aqui, ó. Deus me livre. E ele chegou aqui, ele queimou aqui, queimou as folhas no telhado. Na verdade, eu estava debaixo do telhado queimando e não vi, né? Porque eu estava apagando lá fora. Na hora que eu olhei, já estava lá no quarto, eu tinha entrado para lá. Entrou na sua casa? Entrou pelo telhado, né? Porque pingou em cima da cama. Aí queimou tudo e o fogo subiu a chama. Aqui era o pomar próximo de casa, porque na verdade para lá a gente tem um gotejamento até ali na oficina. Aqui toda planta, toda fruta nativa que a gente come, a gente planta. Então a gente já tinha mangaba produzindo, que a gente plantou, baru, que não é daqui, que estava bonito, né? Muito caju, enfim. Para lá fora desse pomar próximo também tinha muita fruteira produzindo, né? E é uma reserva, então a gente tinha muita mesmo, muita fruteira produzindo.
aqui, né? Que é meu luto maior. São as plantas. Mas agora veio a chuva e dá aquela acalmada no coração. Precisa descansar uns dias e retomar o nosso grande projeto, para que isso nunca mais aconteça. Promover a preservação ambiental é uma das vocações da Chapada dos Veadeiros, mas que talvez o modelo que simplesmente exclua as pessoas desse processo não seja o mais adequado. Eu não conseguia tirar o garimpeiro, porque era muito garimpeiro, sabe? E os guardas eram pouco. E com o tempo foi que foi arrumando. Foi colocado, porque não tem base de um fogo nascer aqui do nada, sendo que ele já tinha sido pagado há uma semana atrás. Tem várias pessoas assim, a pessoa tá num lugar e de repente o fogo começa aqui e não tinha nenhum foco próximo. A gente apaga aqui hoje na fazenda de alguma pessoa, amanhã ele aparece do outro lado, cerca de 5, 10 quilômetros daquele fogo. Então a gente não tem certeza, mas acha que tem pessoas colocando fogo. Parece que ele entrou ali no cochete, passou a cerca, teve certeza e botou fogo ali dentro. Ele botou fogo cá dentro, né? Ele sabia muito, pelo visto, sabia muito bem o que ele queria fazer, né? Porque não tinha de onde vir esse fogo assim, do nada. A desconfiança dos moradores é a mesma dos técnicos responsáveis pelo parque. A de que o incêndio foi criminoso. A gente pode afirmar com 100% de certeza que esse fogo, que esse incêndio teve origem humana. Por quê? Porque o fator de ignição de incêndios no Cerrado são os raios. E quando esse incêndio do dia 17 teve início, o céu estava azul, não tinha nuvens nem para chuva e muito menos para raios. Então, com certeza, a origem desse fogo foi humana. A pessoa que colocou fogo sabia o comportamento que ele ia ter e que ele ia crescer e se tornar um incêndio florestal. Talvez não soubesse o tamanho que isso se tornaria, o problema que se tornaria, mas ele foi provocado para causar um incêndio de grandes proporções. Ele foi colocado no momento do dia que o dia vai aquecendo cada vez mais, com ventos cada vez mais fortes e sempre a favor do vento. A Polícia Federal assumiu o caso, mas ainda não se manifestou. E o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para saber a causa das queimadas no parque. Do que eu li e da conversa que eu tive com o chefe do parque na época, é muito difícil ser um incêndio natural nessa proporção que foi, porque teria passado dos aceitos. Mas posteriormente teve até um raio, né? Depois que eles debelaram esse incêndio, dias depois caiu um raio lá e começou um novo foco de incêndio. Mas não foi já nas proporções que foi esse. A maioria dos inquéritos policiais que já tramitaram por aqui nunca se descobriu algo ao todo. Eles acabam sendo arquivados por não ter sido identificado. Em junho deste ano, um decreto presidencial determinou que a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros passasse de 65 mil para 240 mil hectares, ou seja, ficou quase 4 vezes maior. Agora, além dos municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul, que já faziam parte do parque, os novos limites incluem parte das cidades de Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança. Fizemos uma série de estudos para identificar quais são as espécies importantes que existem ali na região e também incluir áreas que não estavam ainda conservadas dentro do parque original.
Por exemplo, a mata seca, né, que é um tipo de fisionomia de plantas que está muito ameaçada de extinção porque ela tem pouca representatividade em unidade de conservação. Ainda assim, o parque não voltou a ter o seu tamanho original, que era de 625 mil hectares quando foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1961, logo após a inauguração de Brasília. Na época, recebeu o nome de Parque Nacional do Tocantins. A principal atividade da região, naquele tempo, era o garimpo de cristais. Eu fui para lá porque eu trabalhava aqui, aí o pai já tinha ido para lá, né? O pai foi em 65. Aí quando ficou ruim de serviço, desempregado, aí fui para lá. Não, lá vai para lá porque lá não falta serviço. Aí eu fui para lá. Aí para ganhar dinheiro você ia para o garimpo, né? Entendeu? E aí era como diz outro, pedir para dar sorte, né? Se você acertasse num bojo de cristal bom, aí pronto, aí você estava bamburrado, entendeu? E aí ficava rico de uma hora para outra. Entendeu? Quando não acertava, você sempre tinha, pelo menos o do dia a dia você tinha. Eu fui para a Baixa em 1965, com a minha família. Meu pai, que também já era garimpeiro, descobriu esse novo garimpo e foi também para lá. Era um lugar que só tinha garimpeiro e não tinha nada, não tinha televisão, mal um rádio para você ouvir talvez alguma música, mas a gente tinha ali tudo. Tinha o fruto do cerrado que você, quando tinha piqui, você ia buscar, quando tinha o jatobá, a mangaba, a gente vivia com tudo aquilo ali. Com a criação do parque, começou a disputa pela área. O garimpo foi proibido, mas a atividade continuou até a década de 70, quando o preço do cristal caiu e o governo intensificou a fiscalização. O garimpeiro trabalhava lá tinha uma currutela muito grande, lá dentro, bem de frente do parque, entendeu? Lá na estiva, com armazém, com tudo, era grande pra caramba, entendeu? Então eu não conseguia tirar o garimpeiro, porque era muito garimpeiro, sabe? E os guardas eram pouco. E com o tempo foi arrumando. Não tinha consciência que temos hoje do meio ambiente. Em 65, ninguém falava de meio ambiente para ninguém. Com a criação do parque, muitos poceiros e garimpeiros que viviam ali acabaram tendo que deixar a área. Meu avô contava, eu fui um dos pioneiros aqui da vila, que aqui nessa vila tinha mais de 10 mil pessoas morando. Com o crescimento artificial do cristal, as pessoas foram para Brasília, foi quando estava começando a Constituição Civil de Brasília, né? E as pessoas foram tudo para lá. E teve algumas famílias que continuou aqui. A minha foi uma delas. E nessa época começou a vir algumas pessoas para visitar o parque, descobrindo, ver um pessoal do Rio, ver algumas pessoas da UNB, né? E aí abriram para poder acampar dentro do parque. Então as pessoas acampavam, faziam fogueira, tomavam banho, levavam cachorro, enfim, era uma baderna sozinha na beira do rio. Quando foi por volta de 90, eles fecharam, proibindo esse tipo de acampamento dentro do parque. E aí foi feita uma parceria. Então nós que trabalhávamos no garimpo, fomos capacitados para ser guia local. Então aqui foi criada a primeira associação de guia local do Brasil. Ao longo dos anos, a reserva foi perdendo espaço e as áreas de cerrado se transformaram em fazendas de pecuária e plantações, especialmente de soja. O parque ficou com apenas 10% da área original. Por isso, a ampliação da unidade de conservação, anunciada neste ano, foi comemorada por ambientalistas e parte dos moradores. A gestão de terras no Brasil não é uma coisa muito simples, né? Então tem pessoas que ficam muito felizes com a criação de um parque nacional, tem pessoas que ficam tristes. O que a gente sempre tem colocado é que o parque nacional é uma área de interesse público, né? Ela é criada para a União porque ela tem uma importância social e ambiental muito grande, quer seja para a água, quer seja para o clima, quer seja para turismo, que vai trazer outras fontes de renda para a comunidade. Onde eu moro, o parque pegou partes da serra e partes, eu vejo como uma oportunidade de garantir para as gerações futuras
o cerrado vivo e garantia também econômica, porque acho que quem olhar para isso como oportunidade vai ver que tem uma série de formas inclusive de ganhar dinheiro. Mesmo com as vantagens ambientais, o aumento da área de reserva sempre foi motivo de tensão, principalmente com os proprietários de terra. Eu estava comentando esse dia ali, comentando de rapaz. Eles ampliaram de novo e vai dar muita confusão naquela região ali. Por quê? Porque lá lá tem muita fazenda lá. Gente que mora lá há muitos anos. Na primeira vez, inclusive, pouquíssimos foram os proprietários que foram de fato indenizados, né? A maior parte das pessoas morava em pequenos sítios em áreas que hoje integram o Parque Nacional e elas foram retiradas daquelas áreas, né, para poder preservar a área. A gente entende, inclusive, que realmente essa é uma das vocações da Chapada dos Veadeiros, né, promover a preservação ambiental, mas que talvez o modelo que simplesmente exclua as pessoas desse processo não seja o mais adequado. A família do Jair é uma das fundadoras da cidade de Alto Paraíso. O pai dele ocupava essa área aqui, que agora faz parte do Parque Nacional. Essa é uma área que estava sendo ocupada pela minha família desde a década de 40 do século passado, né? É uma área, evidentemente, que tem um valor ambiental enorme, tem muitas nascentes, então é uma área que estava sendo tratada de uma forma adequada, né? Tanto que ela foi incorporada ao Parque Nacional, né? Eu imagino que, como eu, outras pessoas também perderam, mas assim, jamais teria uma atitude de querer tacar fogo para poder me vingar. Ele diz que é favorável ao aumento da área de preservação, mas questiona a forma como isso foi feito pelo governo. Essa coisa de você criar parcerias, fortalecer parcerias, é muito mais importante do que você realmente tirar as pessoas e, em muitos casos, criar um conflito, porque são pessoas que têm naquelas áreas como uma única propriedade, né? Embora elas não tenham o título definitivo daquela área. Na área em que o parque foi ampliado, existiam 180 propriedades. 30% das terras eram da União, com uma parte ocupada por poceiros. O Parque Nacional é uma unidade de conservação pública, tá? Então, como é que é? A gente faz os estudos, identifica que uma área ela tem não só a importância ambiental, mas tem também atributos existentes ali na região que tornam aquela área importante para a visitação pública. Por isso que é um parque nacional. O Parque Nacional ele tem que ter atrativos turísticos. Então, as propriedades particulares existentes dentro dessa área do parque, elas têm que ser desapropriadas, porque é uma área pública para todos, não só para uma pessoa, né, não só para o particular, é para o bem comum. A meu ver, eu acho que é ótimo a ampliação do parque, com certeza vão ter mais áreas preservadas e essa coisa toda. Agora, a forma que foi feita é que não foi legal. Foi pegando muita gente de surpresa, entendeu? Então não houve uma preparação para essas pessoas. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que esses pequenos poceiros que moram em volta do parque ou na área ampliada, essas pessoas tinham que continuar ali. O que você poderia criar era um plano de manejo para que essas pessoas não aumentassem mais onde já está utilizando. Tornar essas pessoas verdadeiros guardiões do parque, verdadeiros parceiros, você entendeu? Porque quando surgir foco de incêndio, essas pessoas vão ser os primeiros a estarem combatendo. Eu entendo assim que ninguém melhor para cuidar dessa área do que quem já está. Eu acho que o Parque Nacional a gente precisa de ter parceria, ser amigo mesmo, de estar junto. Porque um parque desse tamanho, ele precisa de pessoas. E eu acho que precisa de gente dentro dele, mais pessoas dentro, sabe? Pessoas que estão lá dentro, ele vai ser parceiro. Ele fica lá morando, ele fica com um pedacinho de
de terra ali para plantar sua horta, seu pomarzinho. Mas mora ali, se o fogo vier, é mais uma pessoa que vai ajudar a pagar. Se você for observar, por exemplo, uma boa parte da área do parque que foi ampliada pegou exatamente as áreas mais preservadas, certo? Então, se quem preservou até agora, ele não tem interesse em destruir. E as áreas que estão as grandes plantações de soja, basicamente ficaram tudo fora, com uma visão seguinte, já está detonado mesmo, já está deteriorado, né? O impacto foi causado, então não vou mexer nessa área. Eu vejo o contrário, eu acho que essas áreas que têm os impactos deveriam ser reflorestadas, entendeu? Né? E incluídas dentro desse pacote de áreas preservadas. Porque o que aconteceu hoje? Quem preservou até agora acabou perdendo. O Instituto Chico Mendes, responsável pela ampliação e administração do parque, argumenta que apenas 16 pessoas realmente moravam na área ampliada e que, ao longo do processo de demarcação, os proprietários tiveram a opção de transformar as terras em áreas particulares de proteção ambiental. Fizemos seminários específicos para mostrar que quem tivesse o interesse de criar reservas particulares, a gente também estaria estimulando a criação dessas unidades, porque ela faz parte do sistema e é uma estratégia em conjunto com o Parque Nacional de conservação da biodiversidade. A RPPN, ela permite que a pessoa explore turisticamente, que ela conserve a área. Na verdade, a grande... hoje nós temos em torno de 670 RPPNs federais, né? E dessas 670 você tem vários objetivos, né? Que, desde a simples conservação da área até também o uso público, né, de muitas empresas, proprietários de terra que criam para ter o uso público daquela região. Você está tendo uma ressequidão muito mais prolongada. Então, o nosso mês de agosto, setembro, que a gente falava, o mês mais crítico, na realidade ele está se alargando. A gente possui árvores que após um incêndio, 1 ou 2 semanas depois do incêndio, logo após as primeiras chuvas, elas já conseguem se recuperar. Em contrapartida, a gente tem alguns indivíduos que demoram anos e anos para conseguir se recuperar ou muitas vezes nem se recuperam após o incêndio. A gente sabe que no Cerrado naturalmente acontecem esses incêndios. A vegetação do Cerrado, de certa forma, ela é preparada, né, para esses incêndios, uma vez que é um evento natural, mas numas proporções como lá na Chapada dos Veadeiros, realmente é algo terrível. O Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofre com as queimadas. No ano passado, foram mais de 45 milhões de hectares atingidos pelo fogo. E até setembro deste ano, já foram quase 19 milhões, número que ainda deve crescer. Os meses de seca, eles são bastante, assim, o nosso alerta máximo. Mas a gente vem acumulando esse alerta máximo há alguns anos, né? Porque a nossa chuva, ela diminuiu. Então, acaba que você está tendo uma ressequidão muito mais prolongada. Então, o nosso mês de agosto, setembro, que a gente falava, o mês mais crítico, na realidade ele está se alargando. Hoje, setembro, outubro. Agora ele já está partindo aí a partir de julho até outubro, novembro. Então o nosso período de sensibilidade ele aumentou também, né? Então a gente tem mais tempo para ficar sob aí o efeito do vento e do fogo. Acaba que o nosso estado de alerta aumentou. Além do incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, outras áreas de cerrado foram devastadas pelas chamas no mês de outubro. Entre elas está a região do Lago Oeste, no Distrito Federal, que fica próxima ao Parque Nacional de Brasília. Aqui, a maioria dos proprietários pratica o sistema de agrofloresta, técnica sustentável de cultivo. Nossa equipe conversou com alguns moradores do local que este ano perderam toda a plantação.
Annelise, tudo bem? Tudo bom, seja bem-vindo, assiste Pé no Chão. Obrigado. Eu sei que você tem histórias para contar aqui, que esse ano teve queimada aqui. Teve fogo feio esse ano aqui. No feriado de 12 de outubro. 12 de outubro, acho que foi o dia mais quente do ano no DF, não mais sei. Cedo também. Muito seco, muito calor e 15 para 1 da tarde, né? Um horário bem problemático, muito bastante sol. Vento, muito sol e o fogo veio de uma vez. Quando pega fogo aqui na região, a gente corre para defender que o fogo não desça para dentro do Parque Nacional. Então nós apagamos, a gente desce até a Piramba e fica apagando até lá embaixo, chama os bombeiros, a gente usa abafadores, galhos de árvore, o que tiver na hora a gente usa. É uma área rural dentro da cidade e aqui tem um componente especial, que a gente chama que é uma zona de amortecimento ambiental, né? Fica entre o Parque Nacional e a Chapada da Contagem, que são os morros ali, você vai ver mais quando a gente chegar lá embaixo. Aí dá pra ver. Então são duas áreas de preservação. E o Lago Oeste fica bem no meio. Quando o fogo vem aqui é sério. Ele não vem um foguinho. Nunca veio um foguinho? Nunca veio um foguinho. Já aconteceu da gente também chegar e o pessoal já ter controlado. Mas faz parte, porque aí eles chegam aqui e fazem um rescaldo, né, que é jogar água lá para não deixar que o vento revire aquela cinza e reacenda e jogue para um lugar que não foi queimado ainda. Era assim, uma toceira de banana, entre elas eu tinha café e árvore frutífera. Aí agora, como tudo queimou, né, nós replantamos. Ó, por exemplo, aqui sobrou só o... Nada, é árvore queimada. Então foi replantada, aqui foi posto uma néspera. Então aqui tem uma romã, foi plantado uma romã. O fogo chegou muito próximo da casa. Esse era meu açapeixe, isso é uma planta medicinal. Ele vai se recuperar, ele já tá ficando bonito de novo. Eu vou manejar ele agora bonitinho com a serrinha, aí ele fica bonito. Foi bem triste porque, assim, a gente trabalha bastante, apesar de eu ter saído da roça muito cedo. A gente foi para a cidade, eu fui empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, meu pai foi servente, garçom, pedreiro. A gente batalha. Eu estudei, né? Eu tive chances na vida de melhorar um pouquinho. Vim aí depois de muito trabalhar fora na cidade e ver que o dinheiro não dá, pagar aluguel, a gente não consegue evoluir, não consegue ir para frente, está sempre devendo. Aí eu resolvi voltar para a roça, ter uma vida digna, onde eu fosse plantar minha comida orgânica, eu fosse poder, com as sobras, o que extra, alimentar outras pessoas, trabalhar de novo pães, bolos, essas coisas do tempo da minha avó, resgatar isso. E aí depois de 3 anos e meio, assim, a gente trabalhando só com a mão de obra da gente, se virando, se lascando, aí alguém põe um fogo lá longe, que não tem nada a ver, vem e queima as coisas da gente. Então eu fiquei assim, nos dias eu fiquei bastante abalada. Agora, até com mutirão, assim, sabe, resgatou, assim, já tá se sentindo melhor, mas eu fiquei... eu tive bastante prejuízo. Se não fosse os voluntários e os vizinhos que vieram correndo ajudar, poderia ter pego fogo na minha casa. A gente orienta as pessoas que façam o acero, né, ao redor das propriedades, para que evitar que, se eventualmente pegue fogo numa propriedade, ela não propague para outra, né? Então, assim, o que é o acero? É você tirar, você não deixar essa capim seco, né, material que seja fácil combustão, ao redor aqui, uma área na outra, né? Então, você manter sempre roçado, na área aqui, dividindo uma da outra, você passar o trator aqui, fazer um serviço de aração aqui, porque você então diminui essa quantidade que você tem aqui de material que possa entrar em combustão. O acero que eu tinha aqui era de 3 metros, 3 para lá, 3 para cá. Isso e nada é a mesma coisa. Então a gente
que optou em aumentar o acero deixando as plantas nativas, né, sem tirar, porque ele aqui assim não tem risco de vir, ele vai morrer ali. Você está protegido então? Eu estou fazendo a minha parte, estou tentando, né? Protegido 100% você nunca está. Você nunca está, porque às vezes quando você chega aqui o fogo já está espalhado, aí dá uma confusão danada. Tem madeira ainda fumaçando aqui, vocês terem ideia. As pessoas elas tinham um hábito muito antigo e até de outras regiões de que a queimada seria assim um adubador de solo. É muito pelo contrário. A gente, na realidade, o que faz a queimada? Ela diminui a matéria orgânica, mata os micro-organismos, expõe ao solo a erosão e você tem uma perda de solo. Aquela cultura que a gente tem, não, porque aumenta no início, ela tem um nível de potássio que dá uma satisfação nas plantas, assim, né, que dá um vigorzinho nela, mas é temporário. A perda é muito maior. O papel das queimadas para o cerrado não é consenso entre os especialistas. Há quem acredite que não são prejudiciais. Isso porque o fogo é um elemento familiar a esse bioma. A vegetação savânica, que é essa vegetação de cerrado que a gente conhece, que é mais comum, ela historicamente vem sofrendo com fogo. Então é um processo natural do cerrado. Há milhares de anos atrás ele era ocasionado por efeitos naturais, relâmpagos, a grande quantidade de matéria orgânica no solo. Hoje em dia a gente pode relacionar o fogo aos fatores humanos, naturais, né? São as queimadas provocadas pelos fazendeiros, um pitoco de cigarro jogado na vegetação, mas o fogo historicamente sempre está relacionado com o cerrado. A queima prescrita é uma das técnicas que a gente usa no manejo integrado do fogo. Mas como que a gente escolhe as áreas que vão ser queimadas, né? É com o mapeamento do acúmulo de combustível do ano anterior e com o mapeamento de cicatrizes de queimado do ano anterior também. Então, sabendo onde queimou e onde tem combustível acumulado, a gente sabe onde está o maior risco de incêndio, né? Então, se existe uma alta concentração de combustível numa área grande, passando por veredas e matas e tal, nós vamos lá, ainda na época da chuva, e fazemos pequenas queimas controladas para dar uma descontinuidade àquele combustível. Então, assim, a gente usa fogo contra o fogo. A ideia, neste caso, é provocar pequenas queimadas para evitar grandes incêndios, como o que aconteceu no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O tema da queimada é um pouco controverso no Cerrado. Alguns estudiosos acreditam que, de certa forma, a queimada favorece o ressurgimento da vegetação. Outros estudos indicam que não, que ela prejudica bastante, né? Então eu acredito particularmente que sim, no primeiro momento essa queimada vai prejudicar, mas como a resiliência do ambiente é muito alta do cerrado, ele num curto espaço de tempo acaba conseguindo se recuperar, em termos de flora, né? Agora, em termos de fauna, que são os animais, os estragos não tem como a gente remediar num curto espaço de tempo, né? A gente acaba perdendo alguns indivíduos que muitas vezes são endêmicos daquela região e não conseguem se recuperar. Ela acaba entrando em extinção, sim, porque ela deixa de existir naquele ambiente, ela não tem um poder de recuperação tão alto e futuramente a gente pode até estar observando essa espécie numa lista de extinção. Outro prejuízo causado pelas chamas é a queda na produção de água na região. Em relação à quantidade da água, também pode haver as próprias cinzas de alguma forma impedirem a infiltração da água no solo. A falta de vegetação também favorecer o escoamento superficial das chuvas, depende de como essas chuvas vão cair. Se cai aquela chuva muito na forma de pancada, quer dizer, muito rápida e intensa, realmente pode ter um processo de assoreamento também dessas nascentes, né? E ter menos infiltração da água no solo, piorando ainda uma situação que já vinha ruim, né, de retorno dessas regiões de nascente, dessas nascentes. As espécies do cerrado possuem umas raízes muito profundas. Essas raízes vão se entrelaçando com as espécies vizinhas, vão formando um emaranhado de raízes que funcionam como uma esponja. Então, na época da seca, ela consegue armazenar água para que essa espécie consiga sobreviver esse longo período de estiagem. E quando há excesso de água, ela funciona como um vertedouro. Ela verte esse excesso de água para os lençóis freáticos que estão logo abaixo, né? Então ela acaba funcionando como uma maneira de recarga dos lençóis freáticos. Logo após o incêndio, a espécie vegetal, as plantas, vão concentrar suas energias e seu esforço para conseguir se regenerar, para conseguir recuperar suas folhas, seus frutos e suas flores.
Então essa função dela, da raiz, acaba ficando de modo que em stand-by. Ela concentra seus esforços no crescimento e essa função secundária acaba ficando em segundo plano. Se você pegar, por exemplo, a bacia do São Francisco, 90% da vazão que sai na Foz de São Francisco vem do bioma cerrado. 70% da vazão que passa em Tucuruí, lá perto da Foz do Tocantins-Araguaia, da bacia Tocantins-Araguaia, vem do cerrado. Os 50% a 60% da vazão que passa em Itaipu, que vai para a bacia do Paraná, vem do bioma cerrado. O cerrado realmente é o berço das águas, é um grande reservatório para o Brasil todo. O solo do cerrado presta um serviço impressionante de armazenamento, como se fosse um grande reservatório mesmo, fornecendo água para quase todas as regiões do Brasil. Só umas regiões do sul que não recebem águas, assim, as regiões hidrográficas do sul que não recebem águas do cerrado. Realmente, e como a gente está numa parte central e alta, todos os problemas que acontecem aqui, obviamente, se transferem também para os recursos hídricos por todo o Brasil. Mas apesar de toda a devastação, esse bioma, que é considerado o mais antigo do mundo, deve resistir mais uma vez, graças à sua capacidade de regeneração. A gente possui árvores que após um incêndio, 1 ou 2 semanas depois do incêndio, logo após as primeiras chuvas, elas já conseguem se recuperar, já começam a rebrotar as flores, tem uma rebrota de folhas também, então elas se recuperam muito rápido. Em contrapartida, a gente tem alguns indivíduos que demoram anos e anos para conseguir se recuperar ou muitas vezes nem se recuperam após o incêndio. O buriti é uma árvore muito interessante no cerrado, porque ele possui uma capacidade de recuperação muito boa ao fogo e ele resiste muito bem às queimadas, pelas algumas características anatômicas dessa espécie, então ele acaba sobrevivendo ao fogo e se recuperando muito mais rápido do que outros tipos de árvores do cerrado. Ele tem um crescimento muito lento, né? Mas a capacidade de recuperação ao fogo é muito alta, né? Uma vereda que sofreu um impacto neste ano, mas não foi atingida por incêndios em anos anteriores, ela vai ter uma capacidade de se regenerar naturalmente de uma maneira mais rápida. Agora, se uma vereda ou uma mata vem sofrido nos últimos anos o impacto de incêndios, ela vai perdendo a sua capacidade de se regenerar. Poucas semanas depois do incêndio e com a chegada da chuva, o cerrado começa a rebrotar dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Uma boa notícia, ao menos por enquanto, já que as outras ameaças ao bioma também teimam em persistir. A política que a gente vê hoje é uma política totalmente que incentiva o desmatamento das áreas de cerrado. Há 30, 40 anos atrás, o cerrado não era tão utilizado para a agricultura. E de uns 20, 30 anos para cá, a agricultura mecanizada, que é essa agricultura de grande porte, descobriu o cerrado e vem utilizando extensivamente as áreas de cerrado. Isso acaba prejudicando a sua recuperação. Quando a gente fala do fogo, de uma área natural, é normal que o cerrado se recupere, porque o ambiente já está acostumado a isso. Agora, em relação ao desmatamento, para a agricultura, para diversos outros usos, a capacidade dele seja muito baixa. A gente não vai conseguir recuperar essas áreas, né? São áreas perdidas. É importante dizer que o que tem reduzido a vazão dos rios aqui e as nascentes não é o fogo, né? Existe no entorno da Chapada dos Veadeiros um avanço de ocupação agrícola muito intensa. Essa ocupação agrícola usa e demanda um volume muito grande de águas, inclusive com um número enorme de poços artesianos para irrigação. Essa atividade, sim, tem contribuído recentemente e atualmente para a diminuição da vazão de rios, córregos e nascentes aqui da região. O fogo prejudica muito menos do que a agricultura mecanizada. Não estou falando de agricultura familiar, de pequeno porte, estamos falando dos grandes agricultores, dos grandes matadores do cerrado. Essas áreas certamente estão perdidas, mesmo porque a gente não vai conseguir desapropriar essa área para transformar novamente no ambiente natural. Uma vez essa área sendo transformada em agricultura, provavelmente será assim para sempre. É
realmente fica evidente que quando as pessoas se unem, as pessoas de bem realmente estão dispostas para uma causa importante, elas têm esse poder, né? Você vê muita biodiversidade sendo perdida, muitos animais tendo que sair das suas tocas, abandonar seus ninhos. O que dá a beleza de um ecossistema é a integração do solo, da água, da vegetação, dos animais, do vento, do clima, das pessoas. A natureza, ela não é de quem está aqui, a natureza é de nós todos, né? A natureza é do mundo, né?